Bíblia, Efésios 5. Queria trazer duas meditações para os irmãos. Eu creio que é de Deus para os nossos corações. Deus bendito e soberano, Criador dos céus e da terra, Tu que sonda cada coração, Tu que conhece cada vida, meu Deus, Tu tens o poder de falar a algum coração, Tu tens poder para usar essa palavra simples, para tocar em alguém, para transformar a mente, a maneira de pensar, para dar um novo coração. A Tua palavra tem este poder, Senhor. Ela pode ir no mais profundo da alma do ser humano. Eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Então confirma essa palavra em nossos corações nessa noite, que ela seja viva, poderosa, Senhor, não baseada em conhecimento humano, cultura, mas a Tua palavra viva e poderosa, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu tenho duas palavras para os irmãos. Essa é a primeira, remir o tempo. Eu creio que Deus me trouxe aqui para mim buscar a sua presença. Eu preciso muito da presença do Senhor. Estava trabalhando lá direto. Meu trabalho, essa época de feriado é muito difícil, muita confusão, polícia, arma, confusão, e a gente tem que sair correndo de lá. Peguei a moto e vim acelerando ali com a dona Nádia. Ela não gosta muito de moto não, mas de carro eu não chegaria aqui. Então a gente vem acelerando. Eu não tenho medo de morrer não, ela eu acho que ainda tem um pouquinho, mas eu não esquento cabeça não. Se morrer, eu só não queria ficar sofrendo. Morrer assim rápido para mim seria uma glória. Bom, e por que eu estou falando isso? Em meio a essa falta de tempo, nós precisamos remir o tempo. Não é mais tempo, irmãos, nós gastarmos tempo à toa. Deus quer que a sua igreja comece a usar o tempo que tem para buscar a sua face e para servir no reino de Deus. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que precisam disso na prática, não para ficar na mente, mas no coração dos irmãos. Precisam aprender a remir o tempo, a ter domínio próprio, para não deixar o tempo levar você, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O samba é muito bonitinho, mas isso é terrível. Muitas pessoas vão deixando a vida levar e vão empurrando com a barriga, e chega em casa e descansa, e vê televisão, e vai para a internet. O tempo vai passando, os dias vão passando, os meses vão passando, o ano passa, e depois você está a mesma pessoa no fim do ano. Por quê? Porque você não investiu o seu tempo em Deus. Quando nós falamos que entregamos a nossa vida ao Senhor, se você realmente entregou a vida a Deus, você entregou o seu tempo a Deus. O que é a vida do homem? É o próprio tempo que o homem tem da sua existência. Então, quando você fala que entregou ao Senhor a sua vida, você necessariamente tem que entregar o seu tempo ao Senhor. Você não pode mais perder tempo. E eu, trabalhando e sendo pastor, tenho aprendido isso. Me falta muito, mas Deus tem me permitido ser exemplo nisso. Em parte, eu repito, me falta muito, mas de aprender a remir o tempo. Além do trabalho de segunda a sábado e às vezes até domingo, eu ajudo o Patido Alferes, pastor Nilson, ajudo pastor Fábio, eu estou ajudando, discipulando o bispo Marco Antônio, pastor Marlan em Petrópolis, bispo Marco Aurélio me procura. Então, tenho vários pastores que eu procuro ajudar, além da família para cuidar. Então, nós temos o programa de rádio, tem o jornal O Servo. Então, a gente vai aprendendo a remir o tempo, a
usar o tempo de uma maneira mais agradável. E por isso é que eu quero estimular os irmãos nessa noite a usarem o tempo de uma maneira mais sábia, serem mais sábios para usar o tempo que você tem. Não perca mais tempo, use esse tempo para buscar a Deus, para meditar na palavra. Deuteronômio 6,6 diz isso: essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, é dia e noite que tem que meditar na palavra de Deus. Pastor, eu tenho pouco tempo, eu também. Todos os versículos que eu decorei em minha vida, e tem alguns aqui para eu citar para os irmãos, todos esses versículos, eles foram decorados em meio ao trabalho, no trânsito, esperando uma consulta médica, uma consulta do dentista. Eu procuro aperfeiçoar esse aspecto de usar o meu tempo livre. Quando eu estou no engarrafamento, para mim é uma benção. Eu peguei um engarrafamento esses dias terrível, ali em Manilha, e eu fiquei 1 hora decorando versículos, pessoal xingando, buzinando, um passando pelo acostamento na direita. Eu falei: Senhor, a tua palavra me ajuda até nessa hora. Eu tranquilinho abri o vidro e fiquei lá decorando os versículos. 1 Crônicas 21, 24, não oferecerei sacrifício que não me custe nada. 2 Crônicas 17, 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Essas palavras vão entrando dentro de mim. Josafá teve isso, o coração dele tornou-se ousado em buscar a presença do Senhor. 2 Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Deuteronômio 32, 39, quem gosta esse era o meu irmão querido João Lucas. Vede agora que eu sou eu mesmo e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. 1 Samuel 2, 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 2 Crônicas 25, 8, o Senhor tem força para ajudar e para fazer cair. Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: assim como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Número 10, 35, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Josué 1,5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita dele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então prosperarás e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do seu Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Salmo 17, 8, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, Senhor. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 27, 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, e ainda que se levante contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 27, 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 39, 7, eu, Senhor, que espero,
Tu, Senhor, só Tu és a minha esperança. Salmo 41. Esperei confiantemente do Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me pôs nos lábios um cântico novo. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 41, 3. Na doença Tu lhe afofas a cama. Salmo 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Salmo 44, 6. Não confio no meu arco, e não é a minha espada, Senhor, que me dá a vitória. Salmo 50, 15. Invoca-me do dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Salmo 56, 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Salmo 57, 12. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Salmo 62, 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Isaías 41, 9. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustenho com a minha destra fiel. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jeremias 1,9. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não têm a água. Apocalipse 1,14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado por fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Como é bom ficar assim, irmãos. Eu fico assim no trabalho, orando, decorando versículos, e como isso enche a minha alma de vida, enche a minha alma de esperança, enche a minha alma de fé. Então essa primeira palavra eu queria deixar para você. Comece a amar mais a palavra de Deus, ame mais, faça o que a Bíblia diz, medite nela dia e noite, abandone o celular, abandone a internet, comece a buscar a Deus na palavra de uma maneira mais profunda. Não perca mais tempo, guarde isso no seu coração, que o Espírito Santo esteja falando
dessa maneira tão simples que eu coloquei, mas que alguém tenha sido tocado por Deus nessa noite, para começar a amar mais a palavra, se dedicar mais, é o Senhor que está nos falando, essa palavra é dia e noite, comece a repeti-la para o seu filho, de manhã, de tarde, de noite, para as crianças, os novos convertidos, comece a ensiná-lo a decorar versículos, a ler mais a palavra. Quanto tempo nós perdemos à toa, quanto tempo nós poderíamos investir mais na palavra de Deus, porque há tanto crente fraco, tanto tempo crente que não produz nada, porque ele não se alimenta, ele não medita nas escrituras. Tem pessoas que tomam café, almoçam, jantam, tomam um lanche à noite, mas não conseguem ler a palavra de Deus. Tem gente que bate papo com os outros, olha a internet, vê televisão, mas não consegue fazer uma leitura de 20 minutos por dia. Há alguma coisa errada. Você está se enchendo de sujeira e se alimentando pouco daquilo que é espiritual. Nós estamos falando, segundo em Ramá, para você ser cheio de Deus, você tem que retirar algumas coisas na sua vida. Você tem um coração, não pode ter Deus e o mundo. Não pode ter Deus e a televisão, Deus e a internet. Nós não somos contra a televisão e a internet, não estou falando que isso é pecado, mas você não pode investir 1 hora na televisão e não ler meia hora a palavra. Você não pode investir 2 horas num filme ou 1 hora na internet e não passar 1 hora na presença do Senhor. Isso é loucura para nós. Isso é comum entre os crentes, mas diante de Deus isso é loucura. Uma pessoa gastar tanto tempo com coisas vãs e não investir naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente tem vida. E é isso que Deus gostaria de, no início, falar conosco aqui. Eu espero que Deus esteja tocando o seu coração, e ao terminar aqui, eu quero orar com você, para que isso se torne prática, não para que fique uma palavra aqui, mais uma palavra na sua mente, mas para que desça um poder sobrenatural do Senhor, para lá fora, você começar a mudar a sua vida na prática, você começar a abandonar as coisas vãs, e investir naquilo que realmente tem valor. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra que eu tenho, irmãos, também é um complemento dessa, e eu gostaria então de ler com os irmãos em Hebreus 5:12. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 5:12. Nós investimos em coisas vãs, não nos alimentamos espiritualmente, por isso não progredimos, por isso não frutificamos, por isso não nos tornamos adultos espiritualmente. A maioria, ou uma boa parte dos crentes que eu conheço, estão sempre envolvidos nas suas próprias lutas. Como é que você está? Ah, meu irmão, está tão difícil, que luta, que dificuldade, está sempre mergulhado nas suas próprias lutas. Era para estar aprendendo a vencer as dificuldades, se fortalecendo, se alimentando, tornando-se um adulto para vencer as dificuldades. Um crente que com chuva não vai para a igreja, um crente que quando briga com a mulher não vai, ou briga com o marido não quer ir na igreja porque teve um problema em casa, quando o patrão perturba a cabeça dele, ele não vai na igreja, como se o Senhor fosse uma coisa qualquer. Meus irmãos, isso é para criança. Quem não tem compromisso com Deus, com a igreja, isso é para criança. A criança que você vai levar para o colégio, ela não quer ir, faz manha, chora, mas à medida que ela vai crescendo, você vai explicando para a criança que ela não pode mais faltar, amém? Ou você tem que estudar, querendo ou não, com chuva ou não, com vontade ou não, você vai estudar, pronto, acabou, e o pai vai te levar. Então, nós como cristãos temos que aprender, nós estamos ficando muito para trás, nós crescemos no Brasil, na minha concepção, a igreja do Brasil cresceu em aparência, em templos e em número, mas não cresceu espiritualmente. Nós temos templos para todos os lados no Brasil, nós temos igrejas com multidões,
de pessoas assistindo reuniões. Você pega 200 pessoas, quantas são discípulas e quantas fazem discípulas? Poucas. Vou chutar, 80% não é discípulo ou não faz discípulo, está assistindo reuniões. E o Senhor falou, a gente não pode ficar mais assim. Vamos ler Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Pessoas que a gente tem sempre que ficar dando um abraço, um sorriso. A gente não pode dar uma palavra mais dura que a pessoa quer sair da igreja. A gente não pode falar a verdade para a pessoa que ela quer ir embora, sair da igreja. Tem que ficar sempre dando leitinho. Oh, meu irmãozinho querido, tudo bem, meu amado. Não é que isso seja insincero, não. Eu creio que os pastores isso fazem com amor, até para a pessoa não acabar de se perder. Mas a gente não pode ficar assim a vida inteira. Nós temos que crescer, desenvolver. Uma criança é criança, depois é um adolescente, um jovem, um adulto. Não pode ficar a vida inteira sendo criança. E o apóstolo Paulo, quem escreveu, diz isso. Vocês deviam ser mestres, vocês deviam estar cuidando de outros, mas vocês mesmos não fazem nem o básico. Tem crente com 2 e 3 anos que ainda falta culto, não aprendeu o princípio da aliança, que é fidelidade, que é prioridade. Está começando, tem 2, 3 anos, era para ser mestre, está cuidando de outro, mas ainda falta reunião. Era para estar cuidando, discipulando outros, e não consegue nem ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nos cultos, nas reuniões. Era para estar explicando a Bíblia para outros irmãos, não faz nem a leitura. Crente com 3, 4, 5 anos, eu estou falando isso por baixo, que não faz uma leitura de 20 minutos. Uma leitura de 20 minutos é coisa para criança, irmão. Nós precisamos crescer, desenvolver. Nós precisamos ter mais compromisso. Nós precisamos ter responsabilidade com Deus. Não é que nós vamos ser maravilhosos, santarrões, não, mas nós precisamos de responsabilidade. Se você orar 15 minutos de manhã, se você acordar 15 minutos mais cedo, não vai fazer diferença para você. Isso não vai fazer você mais cansado ou menos cansado. Você ora 15 minutos de manhã. Na hora do seu almoço, você tem uma hora de almoço, você ora 15 minutos. À tarde, quando você sair do trabalho, você chegar em casa, você ora mais 15. E antes de dormir, você ora mais 15. Você orou 1 hora por dia. Orando 15, 15, 15, 15. É só disciplinar o tempo. Mas tem irmãos que não oram nem meia hora por dia. Como é que nós vamos conhecer a Deus assim? Como é que nós vamos crescer espiritualmente se nós não passamos meia hora com Deus, mas passamos 2 horas na televisão? Aí Paulo fala, vocês estão precisando de leitinho ainda. Eu não posso dar um alimento mais sólido, mais firme. Vamos para o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Você vai ficar tomando leitinho a vida inteira, meu irmão, minha irmã. Ou você quer algo mais sólido? Você vai ser criança, com 5 anos de crente, criança. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então Deus quer que você cresça, comece a se alimentar, se desenvolver. Essa é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite.
um crescimento espiritual. Nós não precisamos mais de templos, nós não precisamos mais construir templos. Nenhum líder deve ficar pensando em construir templo. Nós precisamos edificar os nossos discípulos que não têm crescido. Nós precisamos ter netos. Às vezes nós até ganhamos alguém, mas aquela pessoa fica criança, 10 anos e não ganhou ninguém. Nós precisamos ter netos, ter bisnetos, amém? E não apenas ganharmos uma pessoa e deixarmos que aquela pessoa seja apenas uma criança a vida inteira. Então, nós líderes, os irmãos mais experientes, não devem ficar pensando em construir templo, não devem ficar pensando em ajuntar número de pessoas. É claro que quando um pastor tem pouca gente, ele é desprezado, até pelos evangélicos mesmo. Não dão valor a ele, mas o homem não precisa te dar valor, quem tem que te dar valor é Deus. Estava conversando com o pastor, e conheci há pouco tempo, pastor, porque o senhor é pastor, tudo bem e tal, mas nós temos um salão ali no Sargento, quantas pessoas tem lá, pastor? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Meu irmão, eu tenho um grupinho de pessoas, mas para que você quer saber quantas pessoas eu tenho? Qual é a diferença para você de eu ter 10 ou ter 100 ou ter 1000 pessoas? O que importa é o meu trabalho? É se as pessoas estão sendo edificadas, se tornando discípulos, ou é se eu tenho muita gente? A igreja no Brasil, ela inchou, ela não cresceu adequadamente, ela inchou, juntou muita gente, criança, assistindo reunião, que não trabalha e não faz nada para o Senhor. Deus quer que cada um cresça, cada um se torne um mestre para abençoar outros. Mas que tipo de mestre nós devemos nos tornar? Mestres que ensinam pelo exemplo, que são discípulos verdadeiros. Nós não queremos mestres cheios de conhecimento. 1 Coríntios 8:1, o saber, o amor edifica, o saber incha. Não é para saber, é para trabalhar, é para fazer alguma coisa. A gente não tem que ficar enchendo as pessoas de conhecimento. O que adianta um irmão cheio de conhecimento que não tem compromisso com o seu líder, com a sua igreja, que não evangeliza ninguém, que não discipula ninguém? Então, o que Deus quer de nós é que cada um se torne mestre, mas mestre de quê? De ensinar os seus irmãos a serem servos. E como é que nós ensinamos os nossos irmãos a serem discípulos e servos? Sendo discípulos e sendo servos. Então, a concepção do mundo, ou até boa parte do meio evangélico, é de construção de templo e de número de pessoas. A concepção de Jesus é diferente. Jesus quer que a gente cuide de cada vida, seja uma vida, sejam 2, 3, 5, mas cuidemos com amor, para que essas vidas possam ser alimentadas e crescer espiritualmente, e se tornarem servos, se tornarem discípulos, e aí sim, poderem ensinar os outros. E o que elas vão ensinar? Pastor, eu não sei nada, eu conheço pouco, eu não tenho cultura. Meu irmão, você vai ensinar o básico. Eu creio que Deus quer uma igreja muito simples, não é uma igreja de conhecimento. Você vai ensinar o irmão a ler a Bíblia, a dizimar ao Senhor e a testemunhar de Jesus e a se submeter à sua liderança. É só isso. Se você for um discípulo, você estará apto a fazer discípulo. Agora, se você ficar estudando a Bíblia, olha, porque os irmãos sabem que eu não tenho nada de estudar a Bíblia, eu estimulo os irmãos a estudarem, a decorarem. Agora, se você fica lendo, e não faz nada, não é um discípulo, não é um servo, o que vai adiantar esse conhecimento para você? Deus quer que a sua igreja cresça, que cada irmão cresça, mas como? Não é crescer em conhecimento, eu repito, é crescer em se tornar um servo de Deus, em se tornar um discípulo, porque o dia que você for um discípulo obediente e submisso, você está apto a fazer um outro discípulo.
mas poucos se tornaram discípulos. Cada um olha para a sua vida, cada um anda pelo seu próprio caminho, e aí nós não crescemos, ficamos cheios de crente na igreja, mas que não cresce espiritualmente, que não se desenvolve, que vão se tornando crianças a cada dia. Então, meu irmão, a segunda palavra de Deus para você, para mim é essa: torne-se um discípulo, cresça espiritualmente, mas não em conhecimento, cresça, mas não em número, cresça tornando-se servo, tornando-se um discípulo, aprendendo a lavar os pés dos seus irmãos. O que Deus quer é isso, que cada um aprenda a servir os seus irmãos, que não fique buscando ser o melhor cantor, ser o melhor pregador. Não é isso. Deus não fica batendo palma para grandes pregadores. Deus quer que você vá e cuide de alguém, amém? Você pode ter um pregador maravilhoso, todo mundo chora, se emociona, mas tem um irmão que ele vai atrás das ovelhas, ele cuida das ovelhas. Deus não quer ninguém pregando bonito, Deus quer pessoas que façam discípulos. Este é o valor que tem para diante de Deus. Para o mundo não, para o mundo, se você não prega bem, se você não tem uma grande igreja, você é um pastorzinho qualquer, mas para Deus não. Se você começar a fazer um discípulo, primeiro ser discípulo é fazer um discípulo e começar a servir os seus irmãos, ajudar os seus irmãos, aí sim você vai estar crescendo espiritualmente. Crescer espiritualmente é crescer no serviço, em servir os irmãos. Não é querer ser, você tem que ser o melhor na sua firma, não. Você tem que ser o servo da sua empresa, o servo no colégio. Não, você tem que, essas histórias que pregadores pregam, você tem que ser o melhor, meu irmão, você é a cabeça. Não, meu irmão, Jesus nos ensinou a sermos servos. Isso é bonito para os homens, aos olhos dos homens isso é muito bonito, aos olhos de Deus é ser servo. Leia comigo João 13. João capítulo 13, eu estou terminando, é só isso que eu queria trazer para os irmãos, eu vou terminar por aí. Hoje o que Deus me deu foi só isso, e eu não quero falar mais nada de mim, mas eu quero orar com você, para que Deus mude o nosso coração, transforme a nossa mente. Vamos crescer para Jesus, crescer como Jesus quer. E nós vamos terminar aqui lendo como Jesus quer que cada um cresça. Este é o crescimento espiritual que Jesus quer para mim e para você. João, no capítulo 13, Jesus explica como Ele quer que a gente cresça, e nós vamos terminar por aí. Eu repito, aos olhos dos homens você não vai ter muito valor, mas aos olhos de Deus você vai estar aprovado, crescendo espiritualmente. Leia comigo, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça.
declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi isso que Jesus disse, nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Então esse, irmãos, é o crescimento que Papai do Céu deseja de cada um de nós, que cada um aprenda a servir o seu irmão, lavar os pés do seu irmão, que acabem as divisões, que acabem as brigas pelo microfone, que acabem os grupinhos em nosso meio, e que o Espírito Santo nos dê esse crescimento de sermos servos do irmão. Quanto mais servo você for, mais crescido você estará espiritualmente diante de Deus. Aos olhos do homem, não. Se você não prega, não canta, você não é muito espiritual, não. Mas aos olhos de Deus, aquele que aprende a lavar os pés dos irmãos, esse tem um grande valor. Assim foi Jesus. Falou assim: ó, eu sou o mestre, e eu estou lavando aí os pés de vocês. Eu estou dando um exemplo. Porque para mim, no futuro, vocês vão saber isso. Para o mundo, não. Mas para mim, quando um aprender a lavar o pé do outro, servir o outro, aí sim vocês estão crescendo espiritualmente. Então, Deus quer que sejamos mestres. Mas que mestres? Mestres no servir. Mestre no lavar os pés dos irmãos, em perdoar os irmãos, em suportar os irmãos, o irmão chato, o irmão enjoado. É esse que você precisa amar, é aí que você vai demonstrar o seu amor no irmão difícil, porque você também é uma pessoa difícil. Esse dia eu postei isso, né? Aprenda a amar as pessoas difíceis, porque você também é uma delas, né? Então, nós precisamos amar a todos os irmãos, principalmente os falhos, principalmente os que nos ofendem. Nós precisamos crescer espiritualmente